Então, povo, está na hora de eu deixar orgulhoso o menino petista que fica seguindo aqui o canal e criticando, dizendo que o fato de eu criticar às vezes o Lula, e é sério, é muitas vezes, depois procurem as vezes que eu critico o Lula, está me fazendo ajudar o fascismo, porque hoje o Lula é a única coisa que está entre o Bolsonaro ser presidente do Brasil de novo e criticar o Lula não pode e tal. Ele agora vai ficar bem orgulhoso porque eu vou falar bem mal. Vou falar bem mal desse projeto aqui. Então eu vou imediatamente já sugerir que vocês vejam, e daí eu vou mostrar aqui, peraí. Recomendo que vocês deem uma olhada no vídeo do Ian, tá? Recomendo que vocês deem uma olhada no vídeo do Chavoso. O vídeo do Jones. É só ver o vídeo dos comunistas falando aqui, tá? Eu acho que vale a pena para vocês entenderem um pouco. Eu vou dar um resumo do que eu entendi e eu vou agradecer muito aos camaradas da Soberana que são advogados. Sim, nós temos alguns camaradas advogados agora, tá? Então, se cuida aí, mamãe falei. Que fizeram uma explicação boa de alguns dos pontos da PL. Então, eu vou fazer um resumo bem rápido. Me perdoem se eu falar alguma coisa errada, alguma coisa assim. Mas lembrando também que essa PL ainda vai ter que ser votada. Pode ser que tenha emendas, outras coisas. Mas eu vou descrever para vocês isso. E o que me interessa é falar um pouco da parte tecnológica que vai extrapolar um pouco a PL. Que vai falar sobre assim, ok, dado que essa é a legislação agora, o que poderia acontecer? E eu vou deixar bem claro que isso não é exatamente o que está escrito na PL. Porque que eu não quero ser criticado por exemplo, dizer que essa PL vai regulamentar o trabalho do iFood, porque ela não vai. Eu não quero ser criticado por dizer que ela vai regulamentar o trabalho de outros empregos em aplicativos, porque ela não vai. Mas existe um desejo de estender isso para lá, tá? E eu acho que não é difícil de entender por quê. Então nós vamos chegar nisso aqui e eu vou fazer o meu comentário falando sobre como a parte da tecnologia dos aplicativos tem a ver com isso, tá? E vamos falar um monte de política, porque isso aqui é tecnologia e classe. É orientação a objetos? Não, é classe trabalhadora. É isso aí. Resumo da PL. Ela é apenas para trabalhadores de aplicativo de veículo automotor de 4 rodas. Por exemplo, Uber e não iFood, tá? Então, mas eu entrego iFood de carro. Eu acho que também não tá bom? Mas é que tá escrito veículo automotor de 4 rodas. Parece haver uma vontade de mover para os aplicativos, mas não tá na lei ainda. É isso que eu ia botar. Uma das coisas que essa PL está prevendo é que a pessoa trabalhando no aplicativo vai ter um tempo de trabalho máximo de 12 horas. O que, assim, já não me agrada muito. Não sei se agrada a vocês. Só que daí aqui já tem a primeira pegadinha que depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Em corrida, no app, tá? Então, não é com o app aberto, é tu trabalhando efetivamente no app para contar para essas 12 horas. Ou seja, o motorista de Uber é o tempo que ele está fazendo a corrida, tá? E quem computa é o app. A empresa tem que dar esses dados, mas são eles que computam. E vocês podem notar que eu comecei a ficar meio coringado aqui. Ela cria uma nova classe de trabalhador de aplicativo. Isso foi meio o que... teve um evento do governo que eles anunciaram. Quem fez uma cobertura muito boa sobre isso foi o Medo e Delírio. Depois eu tenho que pegar nos comentários aqui embaixo e botar qual é o episódio. O governo fez um rito lá para apresentar a PL e dizer que era muito bom. E daí o cara lá fala, o ministro, eu acho, fala: estamos criando uma nova classe que é o trabalhador de aplicativo, que é pretensamente autônoma. Eu coloco aqui do entendimento da PL. Mas também vai ter uma organização sindical, tá? Vai poder organizar uma representação sindical. Isso é um ponto que, digamos, está sendo visto como... está sendo propagandeado como sendo muito positivo da PL pelas pessoas da base do governo que estão dizendo que isso seria uma vitória. E eu digo pretensamente autônoma porque é aquela coisa assim... Será que tu é autônomo para trabalhar quando tu tem que abrir a plataforma, esperar ela dizer para onde tu vai ir, seguir as regras da plataforma, rodar de acordo com o preço que eles colocam nas corridas? Será que tu pode dizer que tu é autônomo? Mas dá a entender que seria assim, trabalhador autônomo.
A empresa não pode exigir a exclusividade do motorista e nem exigir horários ou jornada. E isso aqui, beleza, tá escrito na lei, mas, tipo, não sei se faz muita diferença, porque o Uber já não exige que tu literalmente faça um horário e já não exige que tu seja exclusivo. Mas, assim, isso aqui esbarra num conceito de liberdade pro liberal e de liberdade para o comunista, né? O trabalhador da Uber tem a liberdade de trabalhar a qualquer hora que ele quer. Agora, se o emprego dele é Uber e se ele tem conta para pagar, que liberdade é essa? É a liberdade de trabalhar até ele ter dinheiro suficiente para poder dizer que não precisa mais trabalhar. Então é uma liberdade estranha, né? É a liberdade de trabalhar o quanto tu precisa. Tu precisa trabalhar 12 horas contadas pelo app? Parece que é a liberdade de fazer isso que tu tem. Beleza. Poderá ocorrer a exclusão unilateral do cadastro do trabalhador por fraudes, abusos e mau uso da plataforma. Isso aqui é importante, tá? Porque, assim, uma das partes ruins da PL, que nós vamos chegar mais tarde, é que das disputas que existem entre trabalhadores de aplicativo e os aplicativos, existe ainda essa área cinza de será que existe o vínculo empregatício com essas plataformas? Isso estava em disputa. Quais direitos as plataformas deveriam ter que pagar? Sobre que aspectos do trabalho as plataformas se responsabilizam, sobre quais elas não se responsabilizam, sobre que circunstâncias um profissional ele pode ser excluído da plataforma, ou seja, demitido. E essas disputas existem. Quando a PL chegar, ela pega meio e diz assim, não está mais em disputa, porque agora está escrito nessa lei geral aqui. E com a pretensão de aprovação da CPL, a Uber já começou a pleitear que todas essas disputas sejam resolvidas e daí basicamente ao invés de elas serem resolvidas talvez para dar mais para o trabalhador, agora elas vão ser resolvidas para dar isso que a PL tá dizendo. Por isso que a gente vê como, assim, digamos, uma proposta rebaixada para ser apresentada pelo governo, né? Então, outra coisa que está aqui. E desculpa, voltando ainda aqui. Eu estava falando sobre essas questões das disputas. Quando a empresa pode unilateralmente retirar o cadastro do trabalhador por fraude, abuso e mau uso da plataforma, assim, fraude e abuso, existem definições disso. Mau uso da plataforma, está escrito onde? No contrato da plataforma. Estando escrito no contrato da plataforma, tu dá uns advogados competentes para Uber ou para as outras empresas, e daí basicamente a empresa pode dizer, mas estava escrito aqui essa coisa, pelo nosso sistema tá apontado que ele fez essa coisa, mau uso da plataforma. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, pessoal. Prevê um valor mínimo de remuneração por tempo de trabalho baseado no salário mínimo. Então tem ali um valor que... Eu não peguei o valor aqui, mas tem um valor que é calculado pela hora, que vai ser reajustado baseado no salário mínimo, tá? E tem um valor também de repor os custos, que seria a ideia de realmente assim, já que o trabalhador ele entra com o veículo, ele entra com a manutenção do veículo, ele entra com a limpeza do veículo, com a gasolina, existe um valor que precisa ser pago. Esse valor é, digamos assim, um mínimo para as horas que vão ser trabalhadas. Não garante, entretanto, para o trabalhador intervalos. Inclusive, os intervalos não vão ser contados para aquelas 12 horas. Férias, 13º e FGTS. Garante uma questão previdenciária, que vai ter uma contribuição do trabalhador e da empresa, que é similar à dos trabalhadores autônomos. Isso aqui, mesmo que eu tenha, como diria o Dio Linux, até aqui eu só apresentei fatos. E eu tô fazendo uma piadinha, desculpa aí, Dio Linux. Porque eu já fiz um monte de análise, já falei mal, e tal, mas até aqui eu falei um pouco sobre a PL, né? Aí agora nós vamos para as problemáticas possíveis. Então, olha só, se vocês já ouviram falar desse conceito, Zero Hour Contract, ou sei lá, contrato de 0 horas, traduzir aqui, né? No Rio Grande do Sul, 0 hora é outra coisa. Mas eu traduzi agora, contrato de 0 horas. É esse conceito que tem a ver com a economia dos apps, mas eu acho que... a princípio também é feito para trabalhos de garçom, para trabalhos, sei lá, de recreação, para trabalhos de cuidador, esse tipo de coisa, que é basicamente assim. Você chega num trabalho que você não é contratado, você está fazendo como se fosse um freela, né?
E você vai até o lugar, você chega no trabalho e você trabalha apenas pelas horas que eles te precisam. Então tu não tem esse vínculo empregatício, tu não tem todos esses benefícios. Você chega lá só pra fazer o trabalho que é necessário e depois tu não tá empregado ali, tu não tá lá. Então eles chamam de contrato de 0 horas porque, tipo assim, tu tem pré-estabelecido que tu vai trabalhar 0 horas. Tu vai trabalhar, né, só quando precisarem de ti. E daí o Vitor já tá matando a charada. Isso aqui é tipo terceirização 2, sabe? Isso não é quarteirização. Isso é terceirização ao quadrado, que seria a nonerização. Isso aqui é o que a uberização está permitindo. Uma nova terceirização mais poderosa e mais insidiosa. Como a gente disse, existe a possibilidade das regras dos apps substituírem as leis do trabalho, dependendo de como vão ser resolvidas essas disputas, já que tem aquela legislação ali que diz mau uso. Aquilo ali é muito estranho. De evolução, exato. Uma coisa que é absurda e bizarra que está na lei é que aquele máximo de 12 horas que a pessoa precisa trabalhar, que assim, por não incluir pausas e por não incluir, por exemplo, tempo entre corridas, se esse vídeo cair no motorista de Uber, por exemplo, eu gostaria de saber se vocês têm como contabilizar isso. Quantas horas, por exemplo, vocês trabalham por dia, num dia que você trabalha pra caralho? Quantas horas você sai de casa e se tu consegue ver no aplicativo, por exemplo, quantas horas você esteve dentro do aplicativo. Eu não sei se a Uber faz isso. Mas o tempo máximo é por app. Então, digamos que você é um cidadão muito privilegiado, que tá com muita dívida, que tá precisando ganhar muita grana. E daí você fez as suas 12 horas de Uber e daí o aplicativo vai dizer assim, você não pode mais trabalhar. Você precisa descansar. Pela legislação, você não pode trabalhar. Aí tu pega lá e abre o 99 e tipo, bora trabalhar mais. Bora meter um rebite e trabalhar mais. Ou seja, dá pra trabalhar 36 horas por dia. Exatamente. Fica a dúvida, que eu já falei antes. O trabalhador de aplicativo, ele é autônomo mesmo? Existe esse conceito de ser autônomo? Que tu pode chegar e dizer assim, o preço do que eu vou fazer está sendo definido por um terceiro. Eu só recebo se eu seguir as regras exatamente desse terceiro. Eu só posso trabalhar usando o aplicativo desse terceiro. Eu dependo dele, ele fica com o meu dinheiro, sabe? Pra sacar, ele fica lá. Existe mesmo isso autônomo? Mas daí o pessoal ia dizer, não é autônomo. É uma outra classe. É uma nova classe de trabalhador. O trabalhador de aplicativo. E daí tem essa coisa que é exatamente assim, ó, empresas de app, elas cercaram o mercado e o plano é expandir isso para todas as áreas. E isso aqui é a problemática possível, tá, pessoal? Então, assim, fica a pergunta para vocês, eu trouxe algumas das coisas aqui, mas dada a possibilidade da gente basicamente criar uma versão da CLT super enfraquecida, que basicamente tem muito menos proteções para o trabalhador, que com uma classe que não tem a representação sindical ainda, que não é muito organizada ainda, e que em grande parte também está um pouco contaminada por essa ideologia de que na realidade eles estão trabalhando para si, que eles são autônomos, e que é responsabilidade deles ali fazer isso, assim, uma responsabilidade bem individual. Dadas essas condições, vocês não acham que é natural que as empresas comecem a criar aplicativo para tudo, para se aproveitar de uma potencial legislação nesse sentido? Já não é o que está acontecendo nos outros países, nos Estados Unidos, onde tem menos leis? Professor por app, exatamente. Eu não sei se já existe, fica a pergunta para vocês. E eu gosto muito do vídeo que o Galo fez, e daí depois o Iago, com H, fez o vídeo lá que o Galo tá falando assim, a uberização funciona assim, o iFood funciona assim, o Galo tá dizendo. Você pescava no riacho e você pegava 2 peixes. Aí você voltava para casa e você ficava feliz com 2 peixes e tal. Aí um dia você foi pescar no riacho e não saía nenhum peixe. Aí chega um fazendeiro e diz assim, no meu riacho tá tendo peixe. Então se vocês quiserem, vocês podem ir pescar lá. E daí você vai pescar lá e sai 5 peixes. E daí você fica, pô, maneiro, tá saindo peixe pra caralho aqui. Daí ele diz assim, não, tranquilo. Saiu 5 peixes, mas você tem que me entregar 13 e ficar com 2, né? E daí você vai voltando mais, daqui a pouco eles, não, agora você vai ficar com 1 peixe. E daí depois tu descobre que o fazendeiro pegou e tirou todos os peixes do riacho que era de todo mundo e colocou dentro da propriedade dele. Nessa metáfora que ele faz ali, ele explica de uma maneira bem simples o que essas empresas que uberizam o trabalho fazem.
O que que o iFood, o que que o Uber fez? Eles entram primeiro oferecendo um serviço muito bom, desbancam os concorrentes, sendo bom tanto para quem trabalha, né, tanto para o motorista quanto para a pessoa que pega. E depois que isso já está resolvido, tu descobre que tu sempre precisa ir para essas plataformas, tanto tu como cliente, quanto a pessoa que trabalha, né? Tanto quanto o motorista. E daí agora a situação tá ruim para os dois. E daí depois, quando chegar uma legislação e ossificar isso, não, agora essa é a maneira que trabalha, basicamente nós entramos no quê? Num modo, né, de organizar aquelas nossas relações de trabalho onde a empresa está legislando, onde a CLT devia estar legislando. Gostei do que o Anderson disse. Nós desenvolvedores, desenvolveremos o próprio app que no futuro será usado para nos uberizar. Este esse é o castigo pelos desenvolvedores por terem desenvolvido os apps que escravizaram toda a classe trabalhadora do século XXI. Aí, Alejandro. Eu tinha falado para você na live do iScale, e aí criou uma plataforma chamada Remote Task, que é um Uber para treinar IA. Você entra na plataforma e faz as tasks para treinar. Obrigado, Gabriel. Eu tinha visto isso também. E é parecidíssimo com o que eu falei na live da Amazon, lá no vídeo da Amazon. E eu concordo, eu ainda vou trazer um pouco sobre isso, mas é exatamente isso aí. O Gabriel Félix está descrevendo outra plataforma. Então eu tenho mais alguns exemplos aqui. Isso aqui eu tirei de um canal que inclusive nós já fizemos um react ao vídeo deles, que é o canal More Perfect Union. É um canal de gringo, tá? Que é como se fosse assim um sindicato mais perfeito. Acho que é tipo esse o número. É um canal sindicalista. É interessante nos Estados Unidos. Então eles fazem vários documentários, vídeos e tal sobre a questão do sindicalismo nos Estados Unidos. E daí essa postagem aqui que eles fizeram, em resumo, o que tá escrito aqui? Tá em alienígena, então eu vou resumir, tá? Isso aqui tava colado num ambiente de trabalho, tá bom? E daí a descrição deles era: se você está num ambiente de trabalho que colocar uma coisa assim, você precisa se sindicalizar. Porque olha o que tá escrito, ó. Você pode estar cometendo fraude do ponto, né? Pra quem bate ponto aí. Quem bate ponto aí fala no chat: eu bato ponto, que maravilha. Então a fraude do ponto ocorre quando o funcionário faz alguma coisa depois de bater ponto que não é relacionada com o trabalho, enquanto ele não esteja na sua folga de 15 minutos, né? Porque o almoço nos Estados Unidos, a folga é 15 minutos, né? É pra tu botar o sanduíche no liquidificador, tomar ele que nem um milkshake. E então, olha só. Aqui estão umas dicas fáceis para que você não cometa fraude de ponto, tá? Use o banheiro antes de bater ponto. Tire a sua jaqueta antes de bater ponto. Guarde os seus itens pessoais antes de bater ponto. Chegue cedo para que você já tenha feito tudo que você precisa fazer antes de bater ponto. Depois que você bater ponto, você deve imediatamente pegar seu equipamento e ir para o setor de vendas. E daí no final eles botam aqui: se 10 funcionários cometerem 10 minutos de fraude de ponto por dia, isso são 100 minutos por dia. Isso são 3.000 minutos por mês, que é igual a 50 horas de salário perdido. Ai, coitada da empresa, perdeu 50 horas. Mas nota assim, essa aqui é a mentalidade escravista mesmo que existe, tá? Na burguesia. Mas meu chefe é muito legal. Até uma empresa gigante quebrar a tua empresa, comprar ela. E eu sei que eu tô descrevendo um Mad Max aqui, tá? Eu tô descrevendo uma situação de Mad Max. Mas é o meu papel aqui como propagandista comunista. Aí vai quebrar a tua empresa boazinha e tu vai ser contratado pelo mega conglomerado, pela Georgia Cola, e eles vão fazer isso contigo. E por que eu trago isso aqui? Me chamou muita atenção. Porque se o teu trabalho for feito apenas no tempo logado no aplicativo, ou seja, quando eles usarem uma inteligência artificial para ver que, ok, eu estou aqui no setor de vendas da loja e eu tô seguindo as pessoas, incomodando elas e dizendo: você quer comprar um Galaxy novo? Você quer comprar um iPad? Eu vi que você estava olhando os iPads. Se eu não estiver fazendo isso, ele não vai contar horas para mim no sistema. E é assim que a tecnologia, novamente, vai colocar os grilhões do trabalhador que conseguia ter um pouquinho de liberdade, chegando, batendo ponto, indo pegar um cafezinho para conversar, indo no banheiro e aproveitando o banheiro da empresa ao invés do banheiro de casa, que é a cagada remunerada. Só que agora não. Agora, porque isso é fraude, né? Você está cometendo fraude de ponto, que é uma coisa que nenhuma empresa nunca cometeu fraude no mundo, né?
Agora, fazendo isso, eles vão conseguir ter o Zero Hour Contract perfeito. Tô exagerando, tô fazendo um futuro muito distópico, talvez um pouco, mas eu acho que nesse canal é o meu papel trazer isso, tá? Indo fumar um cigarro, exatamente. Então, isso aqui é o meu comentário sobre isso, tá? Então aqui, eu peguei plataformas de bicos no Brasil, e isso aqui é o que o pessoal chama de gig economy, né? Que é um nome para essas plataformas que uberizam o trabalho, precarizam o trabalho. Então, assim, a gente conhece a Uber e a gente conhece a iFood. Eu botei aqui, eu até não botei Uber. Eu botei Uber, iFood e derivados. Aí eu perguntei pro pessoal que tipo de outras plataformas, como por exemplo a Scale AI, que o menino falou ali no chat, existem. E daí tem o Fiverr, que eu falei ela há um tempo atrás, que é a plataforma onde tudo custa R$5. Alguém me corrigiu, faz sentido. No Brasil tem essa que eu descobri, que é a tal da Get Ninjas, que a ideia é exatamente uberizar vários tipos de profissionais. Então, pelo que eu entendi, essa plataforma teve um problema com a valorização das ações, tá tendo umas brigas internas lá. Os profissionais que eu vi os relatos acham que a plataforma é uma bosta, não ajuda em nada, tem altos problemas de pessoas abusando ali e tal. Eu não sei nem se funciona essa plataforma. Mas a ideia deles é isso. A ideia deles é contratar a pessoa para fazer conserto na tua casa, contratar a pessoa para instalar algum aparelho na tua casa, contratar a pessoa para também, eu acho, levar alguma coisa para ti, para qualquer coisa. A pessoa coloca o serviço lá, a plataforma deve ter algum tipo de validação, e eu estou fazendo assim porque eu vi pessoas descrevendo todo tipo de fraude. Dar aulas, exatamente isso. E daí as pessoas contratam isso, tá? Não sei se está funcionando. Aí eu procurei na área da medicina e eu achei essa tal de FGMed, que o pessoal chama de Uber da medicina. Tá sendo usado? Funciona? Não sei. Eu não sou da área e daí o que eu li ali não conseguiu me dizer. Mas daí eu também achei essa notícia do CFM dizendo que eles estão regulamentando Uber da medicina. Então, quem já teve consultas sabe que tem os planos de saúde, tem aquelas plataformas meio terceirizadas, que o plano de saúde te coloca o profissional, tu não sabe direito quem é que vai cair, que marca as consultas e até às vezes é pela distância. Os amigos do Sameca, né, os tantos camaradas da Soberana quanto os camaradas do Sameca que eu vejo falando, dizem que vários psicólogos vêm desse background de trabalhar nesses aplicativos de psicologia. Então eu trago isso exatamente para Workana, era isso também? Eu não sei. Eu trago para vocês exatamente para a gente pensar nessa problemática e para eu dizer para os petistas, pelo amor de Deus, petistas, essa aqui é a minha mensagem para os petistas. Essa legislação é muito ruim, gente. Vocês vão dizer, não tem correlação de forças para aprovar. Esse Congresso é muito conservador. O Lula tá tendo que conciliar para conseguir fazer as coisas que precisa e tal. Mas, gente, proponham um projeto melhor e sejam derrotados com um projeto melhor. E é só isso que eu peço. Proponham um projeto melhor. Digam, nós queremos que o projeto seja assim melhor. Nós queremos que eles tenham um vínculo muito mais próximo do vínculo da CLT empregatício. Nós queremos que eles tenham um intervalo contado. As 12 horas vão ter que ser com o tempo com o aplicativo aberto, enquanto estava disponível para o aplicativo. Ou vai ter que ter alguma coisa assim. Nós queremos que tenha uma maneira da empresa, no seu contrato, não inventar regras que sejam demasiado, não sei o que. Essas coisas todas não estão lá. Aí vocês colocam isso no projeto e daí faz o Congresso derrubar isso, se eles não querem isso. Agora, não cheguem assim dizendo, toma aqui essa lei que entrega tudo o que a Uber precisava, que é exatamente o que essa lei está fazendo, que é basicamente assim, piorou um pouquinho para a Uber, mas na real melhorou muito para a Uber. Porque enquanto estava numa área cinza, podia ser que chegasse algum governo e dissesse assim, na real é vínculo empregatício, vocês vão ter que pagar todos esses direitos, vocês devem tudo isso para o cara, é vínculo empregatício, é CLT, que nem aconteceu em alguns países, acho que na Itália aconteceu, que tem vínculo empregatício. Chega com esse projeto, chega com o projeto bom, não chega com o projeto que dá tudo que a Uber precisa e agora ela tá na vantagem porque sabe que não vai mais ter litigação se isso for aprovado. E daí depois fica atacando o influencer comunista que tá dizendo, a gente precisa pedir mais. E não só eu sou, foda-se eu que é o influencer comunista, né? O menino que tá dentro do quarto com uma luz de LED aqui falando um monte de bosta. Os motoristas de aplicativo estão em peso contra essa proposta. Por quê? Porque eles entendem que ela é ruim.
Ah, eles não gostam do PT, eles são em sua maioria bolsonaristas. Isso seria uma ótima oportunidade de vocês mostrarem que vocês se importam com eles e fazer alguma coisa. Porque isso aqui é muito complicado, gente. É muito complicado. Isso é especificamente para os petistas que vão me criticar. Vocês dizerem que vocês são a única alternativa ao Bolsonaro, e daí a pessoa que tá nos braços do Bolsonaro, vocês pegarem e dizerem pra ela, olha, eu prefiro conversar com a empresa que tá fudendo vocês, eu prefiro conciliar com a empresa que tá fudendo vocês, do que conversar com vocês. É muito complicado. O pessoal fala, mas o Lula concilia. Se ele conciliasse, ele ia ter que ter falado com esses trabalhadores. Ele não falou com esses trabalhadores. Ele precisa dar algo pra eles. E é o que eu tô dizendo. Não tem como aprovar com essa correlação de forças. Apresenta um projeto bom e faz eles votarem contra o projeto bom. Apresenta o projeto bom e faz eles mostrarem que assim, eu queria fazer isso, mas eu não consegui. Tem que cair atirando. E vocês me desculpem, petistas. Vocês me desculpem. Não tem como passar pano pra isso. Então, assim, viciado em conciliar, mas é isso aí, concilia mais por um lado sempre. Eu queria que o Lula tivesse conciliado comigo, entendeu? Comigo não, com o motorista de Uber, foda-se esse playboy aqui. O motorista de Uber é o cara que tá dirigindo 14 horas por dia na realidade, tá? Gostaram, chat? Gostaram? Gostaram, petistas? Deixem vários comentários.